Ok, e é isso aí. Mais uma vez, muito feliz de poder estar aqui com todos vocês. Essa já é a nossa quarta oficina e para fechar um ranking de 10, né? Ao final do nosso curso, até meados de junho, a gente vai ter aí as nossas 10 oficinas, cada dia com alguns temas bem interessantes que podem trazer enriquecimento para vocês, para as aulas de vocês, né? E não apenas para as aulas, mas para o próprio conhecimento mesmo em si, para a formação continuada, né? E o GeoGebra funciona para muitos ramos. Sim, até mesmo para quem está fazendo alguns estudos fora da sala de aula, algumas pesquisas, o GeoGebra garante muita ajuda nesse caso. Mas e vocês, estão todos bem? No nosso caso aqui nós temos aí já 9 pessoas aqui na sala, 8. Me digam aí, como é que vocês passaram a semana? Estão animados? Conseguiram marinar um pouquinho no GeoGebra? Quem conseguiu ter um tempinho para isso? Eu tentei, apesar de que o tempo está assim um pouco corrido, mas eu tentei fazer aquela atividade que foi postada lá. Até fiz uma lá do círculo, que eu até postei no grupo. Só que aí eu fiquei com dúvida na questão que eu não consigo repetir o processo. Ela faz o círculo lá uma única vez, e aí quando termina, eu não sei o que fazer para ela retornar, por exemplo, fazer novamente um círculo de novo. Entendi. Eu vou mostrar aqui para vocês como se fosse uma sintetização de tudo aquilo que eu já falei para vocês naquela aula de fazer os primeiros programas, ali, as primeiras codificações, e aí vocês podem dar uma avaliada, podem dar uma verificada, até postei ela já no grupo para você dar uma primeira olhadinha. Eu dei uma melhorada justamente nesse sentido, Jordana, de fazer com que ela já auxiliasse na repetição, tá bom? E aí vou mostrar para vocês aqui, vou projetar, e aí vocês vão me dizendo o que pode melhorar, e até mesmo vocês podem baixar, né, e melhorar. Eu posso colocar o link dela no grupo, e aí vocês podem baixar no computador de vocês, melhorarem, modificarem de acordo com a necessidade aí das turmas de cada um de vocês, das salas de recursos, se porventura tiver na sua escola, ou mesmo para dar aula normal. Então, aqui nesse nosso momento de retorno, muitos dos estudantes estão assim bastante ansiosos por aprender e aprender talvez até de uma forma diferente. Acho que de repente seja a nossa oportunidade de começar a fazer algumas aulas assim bastante movimentadas, como o GeoGebra nos ajuda, para conquistar mais, para cativar esses nossos meninos que estão retornando para a escola. Falar em retorno das escolas, como é que estão as escolas de vocês nesse sentido de retorno? Estão indo bem? Então, assim, a correria danada, né? Professor, está bem complicado. Eu já previa que tinha um déficit muito grande dos alunos na questão do conhecimento, mas esse déficit está além do que eu tinha imaginado. Está bem complicado. Exatamente. É o que a gente sente em todas as escolas. Quando a gente vai acompanhando as escolas, aí a gente percebe que isso é uma realidade, como diz o nome já mesmo assim, é gritante. E para nós, professores, nós temos assim, um grande desafio. Se já era desafiador ensinar matemática, agora ficou um pouquinho mais, porque nós estamos pegando estudantes em um nível de nome, né? Mas que na realidade eles estão um pouquinho abaixo ou muito abaixo. E aí, nesse sentido, faz bastante, vamos dizer assim, sentido melhorarmos um pouco o material que nós temos. Quando eu digo melhorar o material que nós temos, é justamente trazer algo de novo. Porque o comum, o padrão, o regular, os estudantes já têm. Mas e se nós, professores de matemática, conseguimos começarmos a trazer algo de assim, meio que brilhante para os meninos? Colorido, movimentado. O nosso ânimo, vamos falar assim, nós já temos. O que nós precisamos agora é acostumar a trabalhar com essa ferramenta tecnológica e moderna. Se a escola tiver e te der possibilidade de trabalhar
com projeção, com computador, com uma sala organizadinha, não desperdice, tá vendo? Tá bem? Aproveitem mesmo ao máximo. Eu quero dar aqui meu boa noite aos que chegaram agora, a professora Geisa, Everalda, Evaldira, todos que chegaram agora por último, sejam bem-vindos, viu? Galerinha, então tá, eu vou começar fazendo o seguinte, apresentando... Boa noite, obrigada, professor. Boa noite, professora Geisa. Professora Geisa aqui é o nosso termômetro para as nossas salas de recursos, viu? Muito feliz que ela tenha aceitado participar do nosso curso. Isso vai nos ajudar a programar melhor. E nesse momento, professora Geisa, eu vou exatamente mostrar aqui, vou apresentar para vocês a minha janelinha do GeoGebra com aquela construçãozinha que a gente já tinha iniciado nas aulas anteriores, na oficina anterior. Deixa eu ver se vocês estarão vendo ela aí. Estão conseguindo visualizar, certo? Certo. Beleza. Então tá, olha o que foi a ideia de construção aqui, porque se a gente só pensar na construção matemática em si, vamos falar assim, na matemática seca que eu falo assim, sem essa movimentação gostosa, sem esse dinamismo que o GeoGebra nos dá, a gente pode correr o risco, por exemplo, de não atingir o que a gente deseja. Então, eu fiz aqui essa construçãozinha para que a gente pudesse usar a tartaruga para o ensino de qualquer coisa que você imagine que possa conseguir com os seus estudantes. Então, vamos pensar o seguinte, o que eu tenho? Quais são os elementos que nós temos aqui na nossa tela? Vou começar por esse botãozinho aqui logo em cima, essa cruzinha de 4 pontos, ela vai servir para poder visualizar ou não os eixos e a malha, para quando você precisar de visualização do eixo, para se posicionar melhor ou encontrar um local específico que você deseja, você pode clicar nesse botãozinho aqui. O botãozinho do X de apagar, vai apagar toda a construção que vocês fizerem, né, ou que a gente fizer aqui, e traz uma lista que são as ideias de como se usar esses controles. E o que nós temos mais aqui? O botãozinho vermelho inicia a construção, então se eu clicar no botão vermelho, a gente vai ter o início da construção da tartaruga, ela já aparece aqui no centro. Botões para a direita faz a tartaruga girar para a direita, botão para a esquerda faz a tartaruga girar para a esquerda. Mas girar quantos graus? A quantidade que vocês colocarem aqui nessa caixinha do centro. Então eu coloco aqui, por exemplo, para girar 60 graus, para uma ideia, e clicar aqui no botãozinho da direita, aí clicando aqui nesse botãozinho bem embaixo, no prompt de execução, a minha tartaruguinha vai girar 60 graus para a direita, tá vendo aí? Olha, se eu clicar agora no botãozinho azul da esquerda, a tartaruguinha gira para a esquerda, a mesma quantidade de graus que tiver aqui. Para a gente não precisar ficar repetindo sempre ali na caixa de entrada aqueles comandos. Então, o que eu pensei? Vamos criar aqui botões que só repliquem o comando que vocês estavam precisando digitar. E aí, professor Jordani, a ideia dos botões aqui é justamente para que a gente não fique digitando toda vez os comandos. Se a gente clicar com o botão direito sobre um desses botões aqui e abrir as propriedades, aqui na caixa de programação, olha, no modo de clicar, está aqui aquela programação que eu mostrei para vocês, que faz a tartaruga girar para a direita ou para a esquerda. Se clicar aqui no outro botão, deixa eu colocar aqui da esquerda, olha, então vai ter o comando aqui também nas propriedades dela de clicar. Então, essa ideia de fazer os botões facilita muito para a gente poder fazer o nosso trabalho. O botãozinho verde para cima diz que ela vai andar tantas unidades para frente. Vou colocar aqui, por exemplo, 3 unidades e clicar no botãozinho para frente, ela vai andar para a direção que está a cabecinha dela, certo? Girando 60 graus para a direita, por exemplo, ela vai girar mais 3 unidades, e aí vocês podem fazer a ideia delas repetir o movimento por aqui, pelo botãozinho, certo? Ó.
Estou repetindo para construir aqui, por exemplo, um hexágono. Olha aí, nesse caso nós já construímos aí um hexágono. Seria mais ou menos a mesma ideia de fazer a repetição da programação, só que através de botões. Feito isso, por exemplo, eu posso apagar se eu não quiser mais. Vamos fazer alguma outra coisa, é só clicar no botão vermelho novamente e ela vai zerar tudo. Agora vamos imaginar que eu queira fazer tudo isso aqui usando aquele comando de repetição. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma caixinha de texto para vocês colocarem quantas vezes querem repetir o processo. Então eu vou dizer assim, eu quero repetir o processo 6 vezes. Olha aí. Vou querer agora que a tartaruguinha ande para frente 4 unidades, gire 60 graus, né? Para onde? Se for para a direita, eu vou clicar no botãozinho da direita. Se for para a esquerda, eu vou clicar no botãozinho da esquerda. Então, eu vou colocar aqui para ela girar para a direita e olha o que vai acontecer. Olha aí. Aí não estou mais usando clicando nos botões, tá vendo? Ela está fazendo o processo sozinha ali de construir, andar 4 unidades para frente e depois para a direita, 60 graus, e repetir esse processo 6 vezes. Nesse caso aí, o que nós fizemos foi usar o comando repetição. Tá bom? Aquele mesmo comando que eu tinha mostrado para vocês. Veja aí que ela fez, então, o processo de repetir o que eu queria que repetisse. Se a gente clicar aqui com o botão direito sobre esses botõezinhos, a gente vai conseguir enxergar nas propriedades e na aba de clicar esse comando de repetição, olha, aquele que a gente trabalhou com vocês na primeira oficina, tá bom? Na segunda, aliás. Então aqui está o comando de repetir com as variáveis que nós temos declaradas. Depois vocês podem baixar esse arquivo e verificar aqui, visualizar a janela de álgebra e ver todos os comandos que foram utilizados aqui, tá bom? E olhar as propriedades de cada uma deles. O que mais que a gente tem, por exemplo, aqui? Se eu quero posicionar a tartaruguinha em um local diferente para continuar o meu desenho, mas eu quero que ela vá para um local diferente. Então, esse botão de posição serve para isso. Eu colocar aqui a coordenada X e a coordenada Y da nova posição e ela vai ser transferida para lá. Então, vou visualizar os eixos, por exemplo. Suponha que eu quero colocar aqui nas coordenadas -4 e 4, por exemplo. Então, vou posicionar aqui coordenada -4 para a esquerda, que seria o X, e -4 também para a coordenada Y. Eu vou clicar aqui no botãozinho de posição. Tá bom? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui a minha tartaruguinha deslocada para a coordenada -4 e -4. Tá vendo? Se eu quiser colocá-la em outro local, não tem problema. Vocês podem escolher qualquer coordenadas que vocês queiram colocar ela aí. Eu quero colocar ela no 0 do X e 5 do Y. Vocês terão aí, então, clicando nesse botão, terão a nova posição dela. E aí vocês podem fazer a mesma ideia, repetir tudo de novo, virando para a direita. Então, vocês podem fazer novamente a mesma repetição de comandos, clicando no botãozinho ali. E a ideia seria fazer o quê? Seria que você... Pode perguntar, quem está... Fui eu, professor. Por favor. É muito interessante essa metodologia das setinhas, né? Principalmente para os alunos que têm a deficiência intelectual, né? Não tem essa noção de lateralidade e facilita para ele, e também para nós, aqueles cálculos, né? Que fizemos na primeira aula. Aqueles comandos lá, até nós decorarmos, aprendermos direitinho, passo a passo, fica bem mais difícil. E com essa técnica da setinha para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, e coloridas, né, de cores diferentes, inclusive para os alunos também identificar. Fazer essa associação. Muito bom, muito boa ideia. Parabéns, pessoal. Exatamente, Geisa. A ideia aqui é juntar esse monte de matemáticos que nós temos aqui, que gosta de construir e gosta de programar, vamos falar assim, gosta de fazer coisas diferentes, e produzir isso para que os meninos que têm um pouco mais de dificuldade possam assimilar de forma mais bacana. É lógico que o ideal aqui, o objetivo, não é levar essa programação
para os meninos logo de cara. Se o professor visualizar e perceber que o aluno consegue desenvolver isso, ele pode apresentar os códigos, os programas para eles em um momento específico, mas a ideia mesmo é aprender aqui com os controles, e aí planejar aulas de formas variadas a partir de desenhos, por exemplo, para poder a gente conseguir trazer, vamos dizer assim, o conceito fundamental do que é a geometria básica para eles, através da própria construção, da investigação deles mesmos. Deixa eu perguntar para vocês, além da Geise, o que vocês acharam dessa forma de organizar os controles aí? Daria para vocês trabalharem nas aulas de vocês? Professor Everaldo, por favor, meu grande colega. Pode falar, professor Everaldo. Boa noite, Zé Filho, tudo bem? Tudo, meu campeão. Como é que vai você? Bem, achei muito interessante. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu cheguei, eram as 7h35, você já tinha começado, aí eu me perdi um pouco, mas é uma ferramenta muito interessante. E eu gostaria de saber se você vai disponibilizar desse jeito para a gente aplicar. Vai ajudar muito os professores e também os alunos para ter conhecimento de como se fazer essa construção. E facilita demais esses botões. Valeu, um abraço, boa noite. Valeu, meu guerreiro. Eu vou colocar esse arquivo aqui no nosso grupo, viu? Daqui a pouquinho eu coloco o arquivo aqui no grupo para vocês poderem baixar e poderem navegar com ele na sua máquina, distribuir para os seus professores aí, para os seus amigos todos, sem problema nenhum. A ideia é essa, é espalhar esses negócios aí para quem precisar, tá bom? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma dica que acha que falta aqui, que precisaria, que poderia melhorar um pouco mais? Não? Beleza. Então tá, vou colocar ela para vocês depois, tá bom? Então deixa eu só abrir uma janela nova aqui. Não gravar isso daqui. E vamos para o tema, os nossos temas de hoje. Bom, a ideia de hoje, pessoal, é trabalhar com algo que é bem intuitivo, por exemplo, a gente poder encontrar caminhos mais curtos entre um determinado grupo de pontos. Quero mostrar para vocês aqui alguns controles, alguns comandos do GeoGebra que fazem algo bem bacana, bem interessante. Antes de tudo, deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabiam, né, ou se lembram que existe aí, por exemplo, alguns prêmios para quem conseguir resolver alguns problemas matemáticos, vamos dizer assim, bem cabeludos, né, que tem na humanidade? Quem sabe disso? Quem lembra desse detalhe? Professor, eu lembro que teve, lá nas aulas do meu mestrado, teve um professor, o professor Matheus, que ele falou um dia sobre esses prêmios, desafios que estavam abertos ainda na área da matemática, que estava para ser resolvido, que os caras pagariam muito dinheiro se conseguissem resolvê-los. Exatamente. Bom, e o que eu vou falar com vocês hoje aqui é a base de um desses problemas. Vocês já devem ter ouvido falar aí, por exemplo, da ideia do problema do caixeiro viajante, que dá a ideia de uma pessoa que precisa vender alguns produtos, ele tem que visitar algumas cidades e gostaria de saber como visitar essas cidades sem ter que repetir, né, a passagem por elas, tem que passar uma vez por cada uma dessas cidades, até mesmo a título de economia, vamos dizer assim, de combustível, de gastos, tudo mais. E essas cidades têm umas ligações entre elas através da malha rodoviária. E qual seria o caminho mais curto, ou mais, vamos dizer assim, mais econômico para que se saia de uma cidade, percorra todas as cidades da rota que ele deseja fazer e volte, por exemplo,
gastando o mínimo possível. Então, essa base desse problema, a gente chama de o problema do caixeiro viajante, ele é muito, muito interessante, muito comentado no mundo todo. É justamente, então, nessa base que há um desses problemas, que vale aí alguns milhões de reais. Então, tem aí uma instituição que garantiu valores para que aquelas pessoas que resolvessem um desses problemas, eram 7, mas um já foi resolvido, acho que agora tem 6 em aberto, se não me falha a memória. E um deles fala desse assunto. E olha o que é interessante, aqui do GeoGebra vocês podem começar a interagir com isso. Começar a ver como funciona isso. E o que é legal, que eu acho que podemos trabalhar com isso, é porque ele vai desde níveis bastante complexos, como, por exemplo, ser assunto de um problema. Não, Geisa, você vai se apaixonar por matemática bem aqui, Geisa, na nossa oficina. Quem sabe não vai sair daqui desse grupo alguém que vai ganhar esses milhões de reais, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, deixa eu começar a malinar aqui. Eu vou colocar alguns pontos aqui na nossa janela. E o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês imaginem, tá bom? Esses pontos interligados por segmentos como se fossem estradas. Bacana? Então, vocês vão me ajudar a construir estradas, por exemplo, aqui nesses pontos que eu vou colocar. Para começo de história, eu vou colocar aqui, por exemplo, simplesmente 2 pontos. E falar assim, esses pontos são duas cidades. Se eu perguntar para você o seguinte, qual seria o menor caminho que a gente pode ter para ir de uma cidade dessa para outra? É uma reta, professor. Isso, beleza. Só teria uma única possibilidade, né? Só teria esse caminho aqui. Para ir de uma cidade para outra, o caminho mais curto é sempre uma reta. Ótimo. E se porventura eu tiver uma nova cidade aqui agora? Já teríamos aqui, por exemplo, mais algumas possibilidades. Então, se eu for construir novos caminhos, eu teria aqui dessa primeira cidade para cá mais uma possibilidade, daqui para cá mais outra possibilidade. Então, de tal forma que deixa eu colocar aqui. Essa nossa tarefa aqui seria a tarefa de pensar o seguinte. Se for só 3 cidades, só teria mais ou menos uma maneira possível de sair da primeira, que eu vou chamar de cidade A, como se fosse a primeira, para ir para a cidade B, passar pela cidade C e retornar para cá. Só teria basicamente esse mesmo caminho. Mesmo que ele vá de A para C primeiro e depois vá para B e volte para A, mas tecnicamente o caminho é o mesmo. Não mudaria, não teria economia nenhuma se ele mudasse a posição de qual seria a segunda cidade, se seria a cidade B ou a cidade C. Mas o grande desafio começa, então, a partir de 4 cidades para frente, tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui, por exemplo, mais um pontinho, que seria mais uma cidade. Vamos ligar essas cidades aqui, por exemplo. E agora eu vou perguntar para vocês o seguinte, qual seria a melhor rota para a gente sair da cidade A? Eu vou colocar a cidade A aqui um pouquinho mais afastada aqui, ó. Cidade B ali em cima, a cidade C aqui, a cidade D aqui. Vou ligar a cidade D na cidade B. E olha, eu vou tirar essa estrada que está ligando A até C. Por quê? Porque senão, se ela já tivesse uma reta de A até C, ela seria o menor caminho, certo? Mas agora não, agora nós temos aqui da cidade B, da cidade A, liga para B, liga para D e liga para C. Qual seria o menor caminho, a melhor solução para a gente poder ir de A até C? Como é que nós poderíamos fazer isso? Qual a ideia? E olha aqui uma coisa interessante que nós poderíamos fazer com os nossos estudantes. Seria a gente
trabalhar a ideia de básica mesmo de matemática com eles, fazendo essas perguntas de qual seria o menor caminho. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses segmentos aqui aparecerem não apenas os seus nomes, como F, K, H, eu vou fazer aparecer aqui o valor deles. Olha aí, então eu tenho aqui, deixa eu aumentar o tamanho da letra para ficar bom de vocês visualizarem aí na tela. Então, aqui no comando de opções, vocês podem fazer o que? Vocês podem ver o tamanho da fonte. Está em 12, eu vou colocar em tamanho 20, por exemplo, e vocês vão me dizer se vai ficar melhor para enxergar aí. Ficou melhor? Bem melhor, professor. Bacana. Está dando para todo mundo conseguir, todos vocês conseguirem visualizar os valores aqui? Bem, se ficar pequeno para alguns, me ajudem, que aí eu aumento mais um pouquinho. Mas olha a minha ideia aqui. Você pode pensar o seguinte, professor, mas o senhor falou aí de um problema que está insolúvel até hoje, e como é que eu vou trabalhar isso com meninos na minha escola? Ou, ainda mais interessante, como é que a sala de recurso pode se apropriar desses dados, dessa oficina de hoje, para poder estimular esse menino a querer aprender matemática? Porque, veja bem, se alguém me falar assim como já me estimulou, tem $1 milhão oferecido para quem resolver esse problema de achar o caminho ótimo entre vários pontos, vamos dizer assim, muitos dos estudantes vão querer aprender isso. Por quê? Mesmo que ele não queira aprender matemática, mas ele pode querer aprender para ganhar $1 milhão, tá certo? Então a gente pode... Os alunos superdotados dão conta. Isso, exatamente, Geisa. Na sala de recursos tem meninos que não conseguem aprender matemática do modo tradicional, mas ele pode aprender matemática de um modo bastante sugestivo, né, como vocês podem fazer aplicando o GeoGebra. Então vamos lá, vamos continuar. Então eu tenho aqui 4 pontos representando 4 cidades. Do jeito que o GeoGebra apresenta os primeiros valores aqui dos rótulos, não é interessante iniciar dessa forma. Então qual é a minha sugestão? Que vocês retirem as partes decimais, deixa só inteiro primeiro, por exemplo. Então, como é que vocês conseguem fazer isso? Atenção, veja só. Vocês podem vir aqui no menu Opções e vir Arredondamentos. E pede para arredondar para 0 casas decimais. Feito isso, o que nós temos? O GeoGebra vai fazer um arredondamento bem bacana aqui das medidas e vai deixar sem decimal, vai deixar só os valores inteiros. Como nós não estamos interessados no momento em fazer cálculos exatos, a gente está interessado em aprender conceitos, aqui sim já seria bem interessante agora para aqueles meninos que estão com dificuldade aritmética, de adicionar, por exemplo. Você pode perguntar para ele o seguinte: eu quero sair do ponto A para vir para o ponto C. Qual seria o menor caminho aqui que a gente poderia construir? Qual seria o menor caminho? Deixa ele descobrir. Como é que ele iria encontrar esse menor caminho? Tecnicamente, seria ele descobrir por conta própria, que seria somando as distâncias, né? Do A para o B, a distância é 7, do D para o C é 6, então seria ele somando esses segmentos aqui e ver qual deles que daria a menor soma. O que vocês acham? Meninos que têm um pouco de dificuldade, que estão aí bastante defasados, poderia usar algo nesse sentido? Continuam me ouvindo, galerinha? Eu continuo, professor. Joia. Então tá. Aqui eu poderia dizer o seguinte: bom, nessa configuração, o menor caminho, por exemplo, vamos ver, de A passando por D, seria 7 mais 6, né? Isso daria 13 unidades de distância. O outro caminho seria passando por B, tá? Então, seria 8 mais 6, então daria 14. Opa, então passando por D seria mais fácil, seria um caminho seria menor do que o caminho passando por B. E seria menor ainda do que se viesse para D, passasse para B e depois voltasse para C, né? Que já teria que somar 7 mais 8 mais 6, que seria bem maior do que os 14 ou os 13 daqui. Então, a princípio, vocês podem fazer isso de forma bem
vamos dizer assim, bem bruta, bem rude mesmo, pedindo apenas para eles fazerem essas somas aí, tá bom? Mas e se for bem mais pontos? Como é que a gente vai conseguir fazer isso de forma rápida? Tá? Então, é nessa parte que entra a nossa programação do GeoGebra agora. Auxiliar vocês a fazerem uma malha aqui de pontos e, mesmo assim, ainda encontrar o caminho mais curto, de um ponto até outro. Tá bom? E o que é melhor? Poder variar a posição desses pontos a fim de que o estudante possa fazer mais análises, muito mais análises, numa aula só, no momento só, até que ele consiga entender a ideia de que é o caminho mínimo, tá bom? Essa mesma ideia que eu estou fazendo com vocês é feito aí por grandes empresas, por exemplo, de logística, que precisa trafegar pelas rodovias brasileiras, passando por várias cidades e vários locais. Eles fazem esse tipo de trabalho para encontrar o menor caminho para diminuir os gastos, né, tanto dos caminhões quanto mesmo de valores em combustível, e isso tem ajudado bastante a resolver muitos problemas práticos. E ainda falta aquele de $1 milhão. Vamos lá, então. Como é que nós vamos fazer aqui? Preste bem atenção. Vamos usar alguns comandinhos. Primeiro, eu preciso fazer aqui, se você colocar aqui no campo de entrada e começar a digitar assim, olha, caminho, olha. Quando chega no as 3 primeiras letras, vai aparecer aqui algumas sugestões de comandos que começam com essas letras. E o que nos interessa nesta noite é essa primeira que aparece, ó, caminho mínimo. O que o caminho mínimo precisa? Primeiro, deixa eu clicar nele aqui para vocês perceberem que a ideia, ela precisa de uma lista de segmentos. Nós não temos ainda a lista, nós temos vários segmentos aqui do lado, mas não temos a lista ainda. Então, eu preciso de uma lista de segmentos. Depois, eu preciso dizer qual é o ponto inicial que eu devo partir. De onde é o início do meu caminho. E depois, devo dizer qual é o ponto final, né, da minha lista. Então, eu vou dizer, eu tenho uma lista de caminhos, quero partir desse ponto aqui, que seria, vamos dizer, o ponto A, e quero chegar em determinado ponto ali do meu conjunto de pontos. Tá bom? Então, vou começar fazendo então com vocês o seguinte, como fazer essa lista de segmentos de modo bem rápido. Vamos lá. Os segredinhos do GeoGebra. Tá vendo aqui? Eu já tenho vários segmentos aqui nesta família. Se a sua janela do GeoGebra não estiver mostrando dessa maneira aqui, você pode vir aqui, ó, nesse quadrado, nesse triângulozinho preto e pedir para ele mostrar, porque o GeoGebra mostra de várias formas. Ele pode mostrar por tipo de objeto, por dependência, por camada. Isso aqui são coisas que a gente ainda vai ver daqui para frente. Mas se não tiver nesse formato aqui, basta vocês virem clicar nesse primeiro segmento, nesse primeiro íconezinho aqui, que ele vai ficar nesse formato. Qual é o segredo, então, para vocês fazerem uma lista bem rápida? Vocês clicam aqui, ó, em cima do nome segmento, deixa clicado e vai arrastando ali para dentro da caixinha de entrada. Observe que quando eu deixei clicado e arrastei, ele vai levando aí uma caixinha, tá bom? E aí já leva todos os nomes lá para dentro, tá vendo? Olha como é interessante. Eu não precisei digitar o nome dos segmentos lá entre chaves. Quando eu cliquei e arrastei, ele já fez isso. Se eu der um Enter, ele vai criar aqui para mim, ó, uma lista que ele chamou de L1, tá bom? E aí me colocou aqui todos os valores dos segmentos. Então, eu já criei minha lista de segmentos, certo? Então, agora, o que acontece? Eu posso vir aqui, ó, e começar a pedir para o GeoGebra encontrar o caminho mínimo. Caminho, olha, caminho. Vou selecionar esse caminho mínimo aqui. Qual é a minha lista de segmentos agora que eu tenho? É a lista L1. Vou colocar aqui L1. Ó. Depois vou dar o meu tab do meu teclado para ele ir para o próximo item da minha expressão, que é o ponto inicial. Quem é o ponto inicial? Eu vou digitar aqui em letra maiúscula, é o ponto A. Eu quero que a minha rota comece no ponto A aqui. Qual é o ponto final? Onde é que eu devo parar? Eu quero que seja o ponto C. Então, eu vou digitar aqui o ponto C.
Esse próximo requisito aqui da fórmula é para você dizer se quer usar o número de segmentos como custo, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou apagar só para verificar se ele vai aceitar. Se não aceitar, eu vou colocar verdadeiro, tá bom? Mas eu acho que ele vai aceitar só dessa forma. Não aceitou. Eu preciso colocar mesmo o true ali. Então, eu vou colocar aqui e vou dizer o que significa o true. Significa verdadeiro. Eu quero que ele use o total de segmentos aqui como se fosse um custo. Por quê? Porque esse tipo de situação também é utilizado com a ideia de custo, de preço. Poderia pensar assim, não, para mim ir da cidade A até a cidade D, eu gasto, por exemplo, R$6. Para ir da cidade A para a cidade B, eu gasto R$7. O problema ficaria também da mesma forma, tá bom? Então, esse true aqui é para dizer que ele pode usar essa quantidade de segmentos como custo. Quando eu dei o Enter, então, ele automaticamente criou um diagrama para mim aqui, ó, que eu vou renomear ele. Esse diagrama aqui, eu vou clicar com o botão direito sobre ele e vou trocar o nome dele. Eu vou renomear, vou só escrever assim, ó, menor caminho. Menor caminho. Esse aqui, tudo junto, porque senão ele não aceita. Vou botar em maiúsculo. Menor caminho, assim, tudo juntinho, tá bom? Para ficar entendido. E clicando com o botão direito, com o botão normal sobre ele, eu vou trocar aqui a cor dele. Eu vou deixar a cor vermelha. Vou aumentar a grossura dele aqui para ficar bem mais destacada. Pronto. O que nós conseguimos aqui? Nós demos uma lista de segmentos para o GeoGebra. Pedimos para ele encontrar o menor caminho, saindo de A e chegando até C. E o que ele fez foi isso, ele marcou, ele criou esse caminho aqui para nós, olha, está em vermelhinho. Aí pode perguntar o seguinte, deixa eu esconder aqui esse rótulo do menor caminho, para ficar só ali, esconder. Pronto, para não ficar esse nome de menor caminho aqui. Será que se eu mudar as posições desses pontos, o GeoGebra vai continuar ainda me dando o menor caminho de A até C? Vamos fazer algumas ideias aqui. Eu vou puxar o ponto C para cá, eu vou deslocar o ponto D. Olha, vou fazer. Olha, quando eu mexi um pouquinho com o ponto D aqui, olha, já veio o vermelhinho para cá para ligar o ponto A ao D e ao C, dizendo que agora o menor caminho não é mais aquele que nós tínhamos aqui em cima, mas esse de baixo. Certo? Nesse caso aqui, 7 mais 8 daria 15, e o 6 mais 9 também está dando 15, mas é porque está arredondado. Lembra? Se a gente for tirar o arredondamento aqui, ele vai mostrar aqui que nós temos realmente... Vou botar aqui para uma casa decimal. 5,6 mais 9,2 é menor do que 6,9 mais 8,2. Tá vendo? Deixa eu mostrar. Arredondar novamente, porque a ideia é que os meninos pequenos possam trabalhar isso. Se eu aproximar aqui, ó, ele vai me dando sempre o menor caminho. Se eu trouxer agora, ó, por exemplo, eu vou aproximar essa cidade C aqui, eu vou aproximar do ponto B. Estou modificando aqui, vai chegar um momento que o próprio programa já identifica o que é menor ou até igual. Tá? Então, aí ele me dá lá, coloridinho ali de vermelho, o menor caminho. Poxa, professor, mas aqui com 4 pontos é muito simples de descobrir esse menor caminho. Verdade, a nossa ideia é ir mais além um pouquinho. Então, para isso, eu vou apagar aqui de novo, tá bom? E aí vocês vão me dizer se até agora estão entendendo o que eu estou falando ou se está ficando muito ligeiro aí. Para mim tá bom, professor. Pode continuar. Certo. Os meninos aí que não são matemáticos aí, Geise, tá dando para poder captar a ideia aí, belezinha? Quem for da sala de recursos, vai me avisando, vai me ajudando. Digamos que eu estou em 60% compreendendo. Mas é justamente isso, são essas fórmulas matemáticas, é meio complicado para nós. Mas vamos seguir, estou aqui. Mas aí você vai me avisando o seguinte, será que isso aqui é interessante lá para os meninos ou não? Tá bom? Vai me dando essa ideia. Tranquilo. Apaguei tudo. Quero começar tudo de novo.
Professor, agora eu quero que o senhor coloque aí, por exemplo, 8 pontos. Vamos imaginar que nós temos aí um conglomerado um pouquinho maior. Imagine que você esteja querendo trabalhar com a ideia de que você está dentro da sua própria cidade e tem aí alguns lugares diferentes da sua cidade que você gostaria que alguém fizesse uma turnê por aí. Vamos imaginar o seguinte, que aqui em Araguatins nós temos aí 8 lugares que alguém gostaria de visitar, por exemplo. Então, qual seria o menor caminho para alguém sair do ponto A, que seria, vamos imaginar assim, o início dessa nossa rota, e chegasse até o ponto F, que seria o nosso último ponto. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, mais ou menos nesse sentido assim, ó, um monte de pontos estratégicos. O que eu vou fazer aqui? Só para vocês entenderem. Eu posso fazer um monte de segmentos. Então, eu venho aqui na ferramenta segmentos e vou começar a ligar esses pontos assim meio que aleatórios, ó. Fazendo vários segmentos de um pontinho para outro. Deixa eu ligar eles todos aqui. Ó, observe que eu fui ligando sem me preocupar com nenhuma regra nenhuma regra matemática, nenhuma regra lógica. Eu simplesmente fui ligando esses pontos. Teria mais possibilidade de ligação? Sim, teria várias possibilidades. Teria mais aqui, teria mais para cá, tá vendo? Então, ainda teria um montão de ligações possíveis. Nossa tarefa agora seria pensar o seguinte: bem, se tem tantas ligações assim possíveis, qual delas seria a ligação mais bacana, mais legal, que permitiria a gente caminhar o mínimo possível, gastar menos tempo, ou quem poderia dizer aí, ser mais eficiente? Então, nesse caso, é onde nós queremos que vocês pensem. O GeoGebra pode lhe ajudar a fazer isso, mas antes de tudo, é muito legal trazer isso para o nosso estudante, fazer ele raciocinar que a matemática não é só fazer contas, não é só mexer com números, tem coisas muito bacanas, muito mais legais também, muito interessantes, que podem ser exploradas, e isso vai desenvolvendo o raciocínio lógico dos nossos estudantes, a ponto de eles conseguirem se apaixonar por aquilo que eles podem achar que é impossível, que é apaixonar pela matemática, tá bom? Então tá. Que tal a minha rede aí de ligações desses pontos estratégicos? Esses pontos poderia ser de Marabá, poderia ser de Araguaína, poderia ser de Araguatins. Imagine, o que vocês acham? Daria trabalho para a gente descobrir qual é o menor caminho? Vão me dizendo aí, o que estão achando? Eu não faço a mínima ideia, professor. Para mim, o mais curto aqui é o B e o C aqui, essa linha miudinha aqui. Não sei se estou falando besteira, mas Imagine que você tem que sair do ponto A, gente. Imagine que o A aqui seja lá rodoviário, onde alguém que chega na cidade vai visitar a sua cidade. Chegou aqui na rodoviária, ele quer visitar alguns pontos que estão aqui localizados e quer finalizar aqui no ponto F. Qual o menor caminho para ele visitar todos esses pontos aí e chegar aqui ainda, né? Então, essa é a ideia. Ou melhor ainda, qual seria o menor caminho para ele poder sair de A e chegar até F? O que nós fizemos aqui? Então, vamos repetir. Eu vou precisar de uma lista desses segmentos. Eu já tenho os segmentos construídos aqui, mas se eu quero fazer uma lista rápida deles, eu vou pegar aqui, clicar em cima do nome, segmento, e com o mouse clicado, eu vou arrastando ele aqui até a minha caixa de entrada. Olha só, quando o mouse entra ali na caixa de entrada, eu solto. E aí já aparece ali rapidão todos os nomes digitados. Eu dou um Enter e ele já criou minha lista de segmentos aqui, ó, tá vendo? Pronto. Agora o que eu preciso é só escrever aqui no meu campo de entrada a função caminho mínimo. Então vamos lá, caminho, ó, tá vendo? Já apareceu aqui o caminho mínimo, então eu vou clicar sobre ele ali.
Ele vai perguntar qual é a minha lista de pontos, de segmentos que eu quero trabalhar. Eu vou dizer que essa minha lista é L1 aqui. Então, eu vou digitar L1. Depois, ele vai perguntar para mim, de onde é o ponto de partida? Eu vou falar aqui que eu quero o ponto A. Poderia ser qualquer ponto, mas aqui para a nossa ilustração eu quero o ponto A. Aonde é o ponto final? Aonde você quer chegar? Eu quero chegar no ponto F, lá na outra extremidade. Então, eu vou digitar aqui o ponto F. A pergunta dele aqui, usar número de segmentos como custos, você coloca true, tá? Ele dá duas posições, verdadeiro ou falso. True é verdadeiro, false é falso. Então, eu vou escrever aqui true para ele poder calcular para mim. Legalzinho, veja como a função é bem simples. O que o caminho mínimo precisa? Da lista de segmentos, ou seja, da lista de caminhos por onde ele precisa investigar, do ponto inicial, do ponto final, e aí vocês colocam o true aqui no final, que é para poder dizer para o GeoGebra que ele pode usar os dados aí dos segmentos, porque se você não colocar esse true aqui, ele não vai calcular o seu caminho mínimo, tá bom? Então tá, dei o Enter, beleza. Apareceu aqui, olha, um novo elemento que não existia, e o nome dele vai ser diagrama 1. Vou renomear ele, tá bom? Clicando com o botão direito sobre ele, aparece as propriedades, eu vou renomear. Vou colocar aqui só caminho, por exemplo, caminho. Ok, dá um ok. Tá aqui meu caminho. Clicando sobre ele de novo, você pode escolher a cor que você desejar. Eu vou de novo colocar no vermelho, porque o vermelho se destaca bem, tá bom? Vou deixar aqui a transparência. E clicando aqui na largura do segmento, ó, eu vou deixar o segmento bem gordinho, bem fortinho, para ficar bem visível. Pronto. Olha aí. Eu vou esconder esse rótulo aqui, essa palavra caminho, para ele não... Vem aqui, nesse menuzinho que tem os dois azinhos, são os rótulos. Eu vou pedir para esconder esse rótulo desse caminho. Tá aí. Então, ele está dizendo para mim o seguinte, se você quer sair do ponto A e quer chegar ao ponto F, o menor caminho seria passando por C. Pronto, ele já fez para mim. Ah, mas e se eu tiver um outro ponto aqui? Vamos modificar agora para ver se ele vai raciocinar direitinho. Eu vou pegar esse ponto H aqui, por exemplo, e vou aproximando aqui, ó. Observe que ele já capturou aqui a ideia. Então, agora, se for nessa configuração aqui, passando pelo ponto H é mais próximo. É melhor você vir pelo ponto H. E se o meu A for ali em cima? Ó? Olha ali, ó. Ele já diz para você. Então, o mais interessante é você sair de A, passar por D e não ir para C. Você vai de D direto para o F. Bom, e essa é a ideia do menor caminho. Pode falar, Lucas. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, meu campeão. Com você? Bater uma curiosidade aqui, eu acredito que tenha, né? A questão do caminho maior também tem essa opção? Olha, nesse caso aqui, quando fala só de caminho, eu não tenho aqui no GeoGebra a ideia do caminho maior. Por quê que eu não tenho essa ideia? É porque a ideia de caminho mínimo é um problema que o mundo inteiro se interessa por ele. Tanto é que, como a gente comentou aqui no início, não sei se você já estava dentro da sala, nós comentamos que essa ideia de descobrir o caminho mínimo entre várias possibilidades de rotas é um problema que, se alguém descobrir como solucionar, não em poucos pontos assim, por exemplo, descobrir uma maneira geral de solucionar esse problema de caminho mínimo, uma quantidade qualquer de pontos, se você conseguir isso, você ganha milhões de reais. Porque justamente a humanidade interessa por essa ideia de estar ali fazendo otimização de custos, né? E o caminho mínimo interessa muito por isso, porque se você descobriu a rota mínima, você economiza. O máximo, talvez pode ter interesse para algumas coisas, mas como não é interesse de uma grande quantidade de pessoas do mundo, e aí não se fez ainda. Mas quem sabe é uma boa oportunidade da gente até pensar em construir, talvez. Quem sabe a gente não consegue construir uma ferramenta dessa, porque o GeoGebra é livre, tá? O código dele é aberto, é livre. Se alguém entender um pouquinho de programação e puder fazer essas ferramentas, e aqui tem jeito de fazer essas ferramentas,
Pode até surgir uma nova ferramenta aí para o GeoGebra, o caminho máximo. Mas, por enquanto, o caminho máximo ainda não tem, mas tem o caminho mínimo, que é o bacana de todas, viu? Tranquilo, meu nobre guerreiro? Certo, entendi. Muito obrigado. Beleza. Bom, aí a ideia aqui seria o quê? Bom, professor, o que eu posso fazer com isso, com essa ideia de caminho mínimo? Ó, é aí que entra a coletividade das mentes matemáticas. Como é que você poderia programar alguma coisa, que você poderia criar algo dentro da sua escola, da sua sala de aula, da sua realidade, na sala de aula normal e na sala de recursos, que possa usar essa programação de caminho mínimo. Vai depender muito das necessidades. Uma vez que você conheça, poxa, o GeoGebra tem essa ferramenta de me dar o caminho mínimo, então vai chegar uma hora que você pode ter uma noção, falar, tá aqui, é aqui que eu vou usar essa ferramenta. Tá? A princípio, a sugestão seria de quê? Seria que a gente pudesse fazer essa operação com os meninos através dos valores, né? E eles tentassem encontrar esse caminho mínimo pela experimentação aqui, através da soma dos valores, tá? Para eles irem treinando a aritmética. Só que aí vai depender do seguinte, até quantos pontos isso é interessante, ele vai somando várias possibilidades, porque aqui dá dezenas até centenas de possibilidades diferentes. Mas pode ser que em algum momento você descubra que é possível construir aí um joguinho, que é possível construir aí uma brincadeira, que é possível construir aí alguma coisa que use essa ideia do caminho mínimo. Legal? Bem, nesse segundo exemplo aqui, ficou tranquilo para vocês? Ficou bacana a ideia de que o GeoGebra é capaz de encontrar o caminho mínimo entre um ponto e outro? Mesmo que você tenha várias possibilidades, ele encontra esse caminho mínimo para vocês? Tranquilo até aí? Sim, professor, sim. Joia. Beleza. Então, agora vamos fazer uma outra coisa aqui. Eu vou pegar todos esses segmentos aqui, por exemplo, que nós escrevemos, e vou pedir para não exibir eles mais. Ó, escondi todos eles. Vocês lembrem que a gente veio fazendo aqui os segmentos aleatórios, sem nenhuma preocupação se estava fazendo uma ligação ótima ou não. Agora eu vou apresentar para vocês uma outra ferramenta aqui do GeoGebra, que ele já faz essa seleção de segmentos, essa ligação, pegando o caminho ótimo. O que é o caminho ótimo? Para cá, por exemplo. Seria ligar os pontos pelos menores caminhos. Eu vou deixar esse caminho mínimo aqui visível para vocês perceberem algo bem bacana. Olha só, aqui no nosso campo de entrada, eu vou começar digitando assim, ó, TRI, porque eu estou interessado em chegar nessa ferramenta aqui, nesse comando chamado triangulação de Delaunay. Ora, esse tema aqui não é tema dos meninos do fundamental, é tema da matemática um pouco mais avançada. Mas por que eu estou trazendo ela aqui para vocês? É para que vocês percebam que, ao invés de vocês, por exemplo, fazerem aleatória essa lista de segmentos aí, vocês podem pedir uma triangulação, e essa triangulação já vai dar, por exemplo, aqui para a gente uma possibilidade do caminho mínimo. Então, eu vou dizer aqui, olha, para triangulação, eu não preciso dos segmentos mais, eu preciso de quê? Eu preciso de uma lista de pontos. Então, agora, ao invés de fazer uma lista de segmentos, eu vou fazer uma lista de pontos. Então, eu vou apagar aqui essa programação, vou clicar aqui ó, nos meus pontos, nessa família de pontos aqui, clicando em cima do nome ponto, ele seleciona todos os pontos de uma vez só. Então, eu deixando clicado em cima do nome ponto, eu arrasto até o campo de entrada. Quando o mouse entrou lá dentro, ele já leva para mim os nomes dos meus pontos. Se eu der um Enter, ele faz aqui a minha nova lista. Tá vendo? Apareceu uma lista 2 aqui, que agora é a minha lista de pontos. E ele me dá as coordenadas desses pontos. Todos estão aqui certinho para vocês perceberem a diferença dos segmentos. Na lista de segmentos, ele coloca o tamanho dos segmentos e aqui ele coloca
as coordenadas dos pontos. Pronto, então eu vou aqui agora. No campo de entrada de novo, vou digitar triangulação, só o tri, que já me dá aqui a triangulação de Delaunay. Clicando ali, selecionando, ele pede qual é a lista de pontos que você quer que faça a triangulação. Eu quero a lista 2, que são os meus pontos. Então é L2. Vou dar um Enter. Olha aí. O que aconteceu? Criou-se aqui, de forma automática, um novo diagrama, porque eu vou pedir para esconder esse nome do diagrama ali, vou esconder o rótulo. O GeoGebra constrói aqui uma malha, que nós chamamos de triangulação de Delaunay. Por quê? Porque essa malha é a malha ótima. Professor, o que seria essa malha ótima? Seria uma malha que liga todos os pontos, mas não passa nenhum segmento por sobre outro segmento. Observe que daquela primeira vez que eu tinha feito os meus segmentos, olha, se eu fizer que os meus segmentos voltarem, vocês vão perceber que tem um monte de segmentos passando por cima dos outros, tá vendo? Aí fica assim uma espécie de confusão de segmentos. Mas a triangulação do Delaunay, ele me dá uma ligação de todos os pontos, mas sem ter essa passagem de um segmento por sobre outro. Bom, então nesse caso aqui, há a garantia de que todos os pontos estejam interligados, mas não quer dizer que tem uma estrada ou um caminho para todos os pontos. Por exemplo, aqui nessa triangulação ótima, não tem uma estrada que liga o ponto B ao ponto E, por exemplo. Por quê? Porque essa estrada estaria sendo interseccionada por 3 segmentos aqui. Tá? Mas essa é a triangulação com menores caminhos possíveis. Bom, então, e olha que o caminho menor é uma parte dessa triangulação de Delaunay. Essa é a parte interessante. Se você conseguir fazer a triangulação de Delaunay aqui nos seus pontos, o caminho mínimo é um dos ramos dessa triangulação. Olha só. Mudando esses pontos de posição, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Veja, mudei o ponto H de posição, o caminho mínimo está ali, ó. Mas nesse caso agora, olha o que acontece ali. Ele passou aqui, por exemplo, do A para o C e para o F, o caminho mínimo estaria ali já passando por cima de uma das arestas. Ou então, há momentos, por exemplo, que o caminho mínimo está sobre a triangulação aqui, e há momentos que não. Então, quando é que a gente vai saber que vai garantir, por exemplo, que o meu caminho mínimo está sempre mostrado aqui, vamos dizer assim. Então, eu vou esconder aqui, olha. Então, esse diagrama que está escuro aí, está aqui, ó, apagando e acendendo aqui, é o que nós chamamos de malha ótima. É a malha que liga todos os pontos, mas sempre com menores caminhos. Bom? E aí vocês podem estar utilizando isso para exemplificar, por exemplo, qual seria as melhores maneiras de você ligar vários pontos gastando a menor quantidade de distância entre eles. Tá? Então, se você muda a posição de um ponto aqui, olha, a malha própria já se configura para fazer novas ligações. Tá vendo aí? Ó? Deixa eu esconder aqui. Se eu mudar o ponto B de posição, olha o que vai acontecendo. A malha vai se ajustando para procurar a menor maneira de ligar ela com os outros pontos. Sempre valorizando a ideia do caminho mais curto entre os pontos que estão aqui ao redor. Bom, então já apresentei para vocês aqui a ideia do que é um caminho mínimo e do que é a triangulação de Delaunay. Ambos fazem parte desse conjunto de ideias que pode solucionar esse problema, vamos dizer assim, esse problema milionário. Vamos então para a terceira possibilidade que quero trazer aqui para vocês nessa noite. Então, vou deixar os mesmos pontos aqui ainda. E agora vocês vão digitar, por exemplo, aí no campo de entrada,
o início da palavra árvore. Árvore. E aí vocês vão ver que o GeoGebra tem um comando chamado de árvore geradora mínima. Ora, para muitos de vocês, vocês já podem ter ouvido falar e já podem até ter trabalhado nesse tema. Para outros, não, né? Mas não importa. A ideia é que... O que ela quer dizer para nós? Que uma árvore geradora mínima, ela dá como se fosse um pequeno esqueleto de uma maneira de ligar esses pontos de forma ótima. A pergunta agora seria o seguinte: do jeito que está aqui, dessa forma, e é nessa mesma forma, nesse mesmo pensamento, que vocês poderão estar fazendo sugestões para os seus estudantes. Desde aquele que tem menos habilidade com matemática, mas aqui a ideia não é tanto essa, é você desenvolver o pensamento lógico a partir do que é visual, que são as distâncias. Perguntas que vocês fariam para eles, eu vou fazer para vocês agora. E gostaria que todos aí pensassem junto comigo, e vou dar aí uns 2 minutinhos para a gente poder chegar a uma certa conclusão. Você tem aí esses 8 pontos, e você precisa fazer uma estrada que dê para você acesso a todos eles. Preste atenção à ideia, ó. Quem é bom de dinheiro aí? Quem gosta de perder dinheiro aí? Ninguém. Então tá. Minha situação para vocês é o seguinte: vocês têm a incumbência de construir estradas que liguem todos esses pontos, por exemplo, que deixa você sair, por exemplo, do ponto F e você consiga chegar a qualquer outro desses pontos por alguma estrada. Não importa o jeito das estradas que sejam, só importa uma coisa: você deve gastar o mínimo possível de dinheiro. Suponha que todas essas cidades aí estejam num plano, que você não vai ter que fazer pontes, não vai ter que fazer derrubação de serras. Você só quer ligar essas cidades a esses pontos por um caminho que seja o mais rentável possível. E aí, por onde nós começaremos? Eu vou fazer uma perguntinha aqui só para sugestionar vocês para a investigação. Por onde você começaria ligando o ponto F para fazer ficar mais legal aqui o caminho, para dar acesso a todas as cidades aí? Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui um segmento, por exemplo. Será que seria vindo aqui do F, depois para cá, depois para cá? Não compensa fazer uma cidade ligando o E ao B, mas compensa tirar ela daqui e voltar para cá. Depois ligaria ali, ó. Suponha mais ou menos algo nesse sentido, ó. Com esses segmentos aí, eu consegui ligar todas as cidades, sim ou não? Acredito que sim, professor. Eu começaria pela letra H, imagina. Se você sair de H agora, Geise, você consegue ir para todas as cidades aí, todos os pontos? Eu fiz aqui as linhas imaginárias, né? Uhum. Eu passaria por ordem decrescente, H, G, F. Não sei se estou fazendo certo, professor. Não, aqui não mas tem chegaria na letra C, cruzaria com a letra B. Acho que estou fazendo errado aqui os contos. Mas eu começaria pelo H, até chegar o A. A ideia tem um ponto aqui que cruzava. Ia ficar um X, cruzaria as linhas. Ok, sem problema nenhum. E é isso que vocês vão conseguir dos seus estudantes. Vocês podem pedir para eles ali conseguindo fazer essas estradas, e depois que eles ligarem os pontos, a pergunta é: será que essas estradas que você construiu são as menores possíveis? Não teria condição da gente poder diminuir custo aqui fazendo uma estrada ligando um ponto diferente? Por exemplo, seria interessante manter essa estrada aqui que vai do ponto A até o ponto B? Talvez não seria mais legal pegar ela do ponto A até o ponto C? Não gastaria menos? Tá? Então, tudo isso são aqueles, vamos dizer assim, aqueles questionamentos que a gente pode fazer para
deixar a mente do nosso estudante bem aguçada para saber se o que ele fez é a resposta ótima para o que ele está sendo pedido. Perceba aqui, então, que a ideia é investigação. Matemáticos, normalmente, gostam de investigar, mas a gente gosta muito também de já calcular as coisas, já ter um problema aqui, já resolver logo. Veja que o nosso problema aqui é um problema bem diversificado do que a matemática requer da gente, mas mesmo assim é um problema bastante significativo. Construir caminhos que sejam ótimos, que tenham custos mínimos. Então tá, eu vou deixar aqui esses segmentos, por exemplo, e a gente vai perguntar o seguinte: se nós mexêssemos aqui nesses pontos, os segmentos mudariam, né? Com certeza. Mas por enquanto eu vou deixar eles aqui, tá bom? Eu vou só pedir aqui agora o seguinte: já que eu tenho uma lista de pontos já está feita aqui, que seria a lista 2, eu vou pedir para o GeoGebra agora fazer essa árvore, nessa configuração aí, qual seria a árvore geradora mínima que ele faria para nós. Então vamos lá. A árvore, começando com essa palavra, com essas 3 letrinhas. Aí o GeoGebra já me dá aqui a ideia do que eu estou querendo. Então eu vou selecionar e vou dizer qual é a lista de pontos que eu quero. Eu quero a lista 2, L2. Pronto. Veja que já apareceu aí algumas coisinhas, mas está na cor preta ainda, não dá para vocês diferenciarem. Mas já apareceu aqui o diagrama 2. Eu vou colorir ele de vermelho, só para vocês perceberem aqui a ideia. E vou, olha, aumentar o volume dela aqui. Pronto. Veja que nesse caso aqui, fazendo aleatoriamente, nós colocamos alguns segmentos que foram ótimos. Por exemplo, do segmento G para o H, nós colocamos aqui e ele está em cima da árvore geradora mínima. Do H para o C também. Porém, do F para o E, não seria interessante ligar para cá, para o C. Seria interessante ligar para o E e depois para o B. Em suma, dessa ideia, a estrada que eu construí, não seria uma estrada que teria o menor custo. Esse segmento aqui, que eu vou colocar ele de verde, ó, ele está atrapalhando. Esse segmento aqui também, ó. E esse outro. Esses 3 não são estradas boas de serem feitas nesse contexto. Tá certo? Deixa eu aumentar bem aqui. Ó, essas 3 estradas aqui não seria interessante. Todas as outras poderiam ser feitas aí. Bem, então quer dizer o quê? Que essa árvore geradora mínima, ela me dá um esqueleto mínimo. Quer dizer, se você quer andar por entre esses pontos, gastando a menor distância possível, então você vai andar por cima dessa linha em vermelho. Deixa eu apagar os outros aqui agora. E aí estaria o nosso caminho mínimo, certo? Nosso caminho mínimo. Olha, para mim, é algo bastante significativo poder pensar nisso. Poder ter aí o comprimento, né, vamos dizer assim, de uma distância feita de forma bastante simples aqui no computador, certo? Então, é muito, muito interessante. O que vocês acharam? Me digam aí. Bem interessante, professor. Legal. E a Geisa falou, passou por todas as letras. Exatamente, Geisa. Essa é a ideia, que é ligar todos os pontos aí, que nesse nosso caso poderia estar representando pontos diferentes de um bairro ou de uma cidade, ou até mesmo de um estado, né? Por que não dizer assim, do Brasil, você não tem limites para isso daí. Mas ele sempre te dá a melhor forma de você se interligar todos esses pontos. Aí pode perguntar assim, mas por que não é interessante ligar o ponto A aqui até o ponto D? Tá? É porque nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de caçar, de procurar, de investigar a melhor possibilidade.
E se esse ponto A não tiver aqui, mas ele vier um pouquinho mais para cá, olha, eu vou puxando devagarinho aqui, olha. Ao aproximar o ponto A aqui do ponto D, o GeoGebra já entende, opa, agora se for nessa localização aí, então não vale mais a pena levar uma estrada aqui para o H, vale a pena levar a estrada por D. Se você quiser se deslocar por todas as cidades, é interessante que você faça isso aqui, né? E depois volte e caminhe por aqui, tá? E aí vocês podem brincar aí, vocês podem mexer os pontos aí à vontade, até que vocês vejam que ele realmente faz essa busca pelo menor caminho. Tá? E o que é interessante... Eu estava fazendo de forma que eu iniciasse na letra A, digamos, passasse por todas as letras e retornasse para ela. Estava fazendo assim. Certo, não, tranquilo. Aí nesse caso, vocês, por exemplo, vamos falar aqui. Você quer sair da letra A e até a letra H, por exemplo. Isso. Vamos assim. E retornar para a letra A de novo. Isso. Então, ele vai dizer para você o seguinte: se você quer sair de A, passar por G e voltar até H, então você pode vir por aqui e voltar pela mesma estrada que você vai ter. Vai ser melhor para você do que vir por aqui, passar pelo G e voltar por uma estrada que liga H a A. Certo? Então, o menor caminho seria essa ideia aqui. Não, mas seria passar por todas as letras, do A até o H e retornar para o A. Isso. Só para complicar mais. Eu vou abrir agora a triangulação de Delaunay aqui para vocês perceberem uma coisa. Ó. A triangulação, veja, a árvore geradora mínima está exatamente sobre a malha da triangulação de Delaunay. Por quê? Se a própria triangulação já me dá os caminhos mais ótimos, vamos dizer assim, a árvore geradora mínima é como se dissesse assim, olha, isso aqui é o mínimo que você pode ter para fazer uma malha viária viável, vamos dizer assim. Mas se porventura você quiser ligar mesmo todas as cidades, todos os pontos, você pode seguir outros caminhos, que vai lhe dar opções ainda ótimas. Mas essa em vermelho, no caso, seria aquele caminho menor que ligaria todas as cidades. Tá? Então, por isso ele é chamado de árvore geradora mínima, que a partir dela você consegue fazer as outras árvores, outras possibilidades, né? Outros caminhos. Não quer dizer que a mínima seja a única. Não, ela é a mínima, ela é a menor de todas, mas tem várias outras possibilidades também. Ok? E aí, estão brincando aí de fazer as suas triangulações? Tem alguma coisa que a gente falou que não ficou bem compreendida a ideia? Professor, para mim ficou bem claro. Já brinquei bastante aqui. Ótimo, maravilha. E os outros? Deixa eu ouvir dos outros aí, quem está conseguindo acompanhar. Lucas. Pode falar, Lucas. Acho que só uma curiosidade que eu percebi, os demais colegas também, né? Que a questão da triangulação e da árvore é a questão do ponto, o mesmo ponto, né? No caso, a lista L2, né? Isso. Ela trabalha com a lista de pontos. Sim, as duas, né? Triangulação e a árvore. Interessante. Exatamente. Então, ela é sempre dessa natureza. Para você usar essa programação delas, você trabalha com uma lista específica de pontos. Já para você usar a lista de segmentos, o caminho mínimo precisa dos segmentos. Então, a função do caminho mínimo precisa dos segmentos e a triangulação precisa de pontos. Legal? Bem, deixa eu colocar aqui logo para vocês a nossa frequência, e aí vocês já vão assinando para não esquecermos até o final da nossa oficina. Deixa eu
eu achar aqui, vou colocar aqui no chat, tá bom, pessoal? A frequência. Eu vou ficar reenviando ela aqui. Verifique se vocês conseguem acessar aí a frequência e dar as suas respostas. E colocar o seu nome lá, por favor. Bom, deixa eu perguntar se quanto a isso aqui tem alguma dúvida. Como faz para criar aqui o caminho poligonal, o caminho mínimo, a árvore geradora e a triangulação de Delaunay. Eu ainda preciso treinar um pouquinho mais, professor. Certo, maravilha, mas sem problema nenhum, Geisa. A sua visão aqui é uma visão diferente dos matemáticos. Nós queremos que você veja o que está sendo feito e fale assim, olha, eu acho que isso aqui, vocês podem pensar em fazer algo nesse sentido aqui, porque os nossos meninos lá têm essa necessidade e acham que isso aqui pode ajudar. Então, é esse tipo de visão que a gente gostaria que vocês, os pedagogos aí e a galerinha que está na sala de recursos, nos ajudassem nesse sentido. Nos ajudem a ajudar vocês a ajudar os meninos. Não sei se hoje tem mais alguém da sua equipe aqui, Geisa. Tem alguém do salão de recursos ou está só você por enquanto? Professor, eu só identifiquei uma. Eu não sei nem se ela está mais presente aqui. Sim, estou. É a professora Ana. Ah! Ana Zuleide, da Eu escola. só ouvindo, professor. Estou, assim, acompanhando, tá? E tentando entender, tá? Tô brincando aqui, fazendo outras coisas, não estou conseguindo fazer assim como você está ensinando, mas estou achando bem interessante. Vou aprendendo aos poucos. Maravilha. Aí, como vai ficar gravado, depois vocês poderão estar brincando novamente e reassistindo, né? Para ficar mais interessante. Beleza, então, esse primeiro momento, a ideia era mais ou menos essa daqui, é fazer isso aqui para vocês. Temos ainda aqui um tempinho. Vou fazer mais uma brincadeirinha aqui, que seria apagar tudo aqui. Deixa eu visualizar aqui tudo novamente. Ok. Professor Everaldo, tá aí com a gente ainda? O que o senhor achou aqui desses caminhos, essas malhas no GeoGebra? Não ouviu. Muito bem, vamos lá. Outra coisa que vocês podem estar fazendo, pessoal, observando, que quando vocês vão fazer uma programação qualquer, tudo aquilo que vocês podem digitar lá no campo de entrada, vocês podem estar atribuindo isso a um botão, tá certo? Então, perceba que eu fiz ali algumas programações, mas simplesmente aqui dentro da caixa de entrada e o GeoGebra fazer isso para nós. E se nós quisermos fazer isso assim de modo um pouquinho mais dinâmico, mais rápido, então eu vou colocar aqui, por exemplo, os 4 pontos, 5 pontos aqui, ó. Está aqui os nossos pontos. E eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma triangulação de Delaunay aqui com esses pontos todos, mas não quero escrever aqui a minha função toda vez que eu quiser pedir para que apareça essa minha triangulação aqui, essa minha malha. E é aqui que a gente vai forçar com vocês a ideia de vocês programarem usando botões aqui no caso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui, ó, vou nesse segmento, nesse grupo de ferramentas, e vou colocar aqui um botão. Olha, clicando no botão e clicando em qualquer ponto aqui da minha janela de visualização, ele vai aparecer a janelinha de características do botão, já pedindo para a gente colocar um código. Eu vou só colocar assim, ó, iniciar, por exemplo. Então, ok. E ele vai inserir um botão para nós aqui. Vou sair da ferramenta de botão, clicando lá na setinha de mover. E o nosso botão aqui já está funcional, mas só que ele ainda não faz nada, porque nós não colocamos
nenhuma programação nele ainda. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha, eu vou aqui no campo de entrada, vocês podem começar digitando a programação aqui no campo. Por quê? Porque o GeoGebra já dá para a gente uma ideia, uma estrutura pré-definida de como são as funções. Então, eu vou digitar aqui, ó, triangulação, Delaunay, pronto. Ele já me dá isso aqui. E aí eu vou dizer assim, eu preciso de uma lista de pontos, que eu não tenho ainda. Eu esqueci de fazer a lista de pontos. Então, eu vou apagar aqui rapidão e vou fazer isso aqui. Eu selecionar meus pontos todos de uma vez, arrastar lá para o campo de entrada, dar um Enter, e agora ele já construiu para mim a minha lista de pontos. Agora eu vou construir a minha triangulação. Triangulei aqui, peguei. A minha lista de pontos é L1, então eu vou digitar L1. A triangulação já aparece. Agora, ao invés de dar o Enter aqui, o que eu posso fazer? Eu vou copiar, vou selecionar essa programação aqui, esse código, fazer um Ctrl X no meu teclado, Ctrl X, para poder recortar essa programação. Venho com o botão aqui direito do mouse sobre o botão iniciar, que a gente acabou de criar, e abrir as propriedades dele. Então, vou abrir aqui as propriedades. Deixa ele aparecer aqui as propriedades. Não sei se aparece a janelinha de propriedades quando eu clico aqui. Aparece para vocês? Aparece. Certo. Bom, e coloco aqui na aba de programação, eu vou clicar, e aqui na programação tem 3 possibilidades: ao clicar, ao atualizar ou JavaScript. Então, a gente vai usar, por enquanto, esse aqui, ó, ao clicar. Aí, aquele código que vocês recortaram lá do campo de entrada, vocês colhem aqui, por exemplo. Quer dizer, esse código agora vai ser executado quando a gente clicar no botão. Então, vou fechar, já fiz aqui coloquei a minha função dentro da parte do clique do botão, vou fechar e vamos ver agora o que acontece se a gente clicar nesse botãozinho aqui, ó. Olha, tá vendo? Quando eu clico no botãozinho agora, ele cria para mim a minha árvore geradora, a minha triangulação, sem precisar escrever ela novamente lá. Legal? Então, essa é a ideia de vocês poderem estar usando botões para, vamos falar assim, agilizar o tempo na sala de aula. Lá na sua casa, você planejou criar a malha, mas não quer digitar ali porque para o menino, para a criança, não é interessante ficar vendo aqueles códigos de programação, então você adapta aqui para um botão, porque aí você vai poder apenas clicar no botão e ela vai desaparecer. Ok? Olha aí, ó. Então, se você agora clicar no botãozinho ali, ele vai criando diagramas. Só que aí sempre vai vir aqui essa listinha de diagramas. É como se ele fosse repetindo a sua árvore. Então, se você pode deletar elas e ficar apenas com uma delas, que aí você já tem o seu programa pronto aqui num botão. Tá? Então, tudo que vocês fizerem aqui na caixa de entrada, vocês podem atribuir ao método de clique em um dos botões, tá bom? Aqui dentro dos botões. Legal? E aí, tranquilo para vocês? Tranquilo, professor. Muito bacana. Maravilha. Quem de vocês aí vai tentar ganhar R$1 milhão tentando achar o problema do caixeiro, resolver o problema do caixeiro viajante aí pelo GeoGebra? Estou falando assim em modo de brincadeira, mas é realmente algo estimulante, viu, pessoal? Vale a pena a gente investigar esse problema e quem sabe a solução não vai sair daqui. Eu falo mesmo de verdade, eu acredito muito. Alguém tenta ganhar, eu incentivo, a gente divide o prêmio. Muito bem, Geisa. Então é isso, pessoal. Por hoje era essa ideia, mostrar esses três códigos para vocês, que é bastante legal, assim, no sentido de que pode favorecer as mentes dos meninos. E eu fiquei pensando
nesse sentido, de como a gente pode estimular eles com algo que é concreto, que é real, que é esse problema milionário ainda da matemática que não foi solucionado. Para aqueles que não sabem, por exemplo, um dos grandes problemas que tinha, que valia muito dinheiro, era a comprovação de um teorema chamado Teorema de Fermat. Ele era um dos 7 problemas que estavam sem solução até há pouco tempo. E aí um certo jovenzinho, que na época que ele ficou sabendo desse problema, ele tinha apenas 10 anos, um inglês, mas com 10 anos ele foi, um professor dele, não me lembro se foi bem um professor, mas eu acho que foi que apresentou esse problema para ele, e ele ficou naquela ideia de que iria conseguir resolver esse problema, talvez nem tanto pelo dinheiro, mas pelo desafio. E esse inglesinho era o Andrew Willis, né? Não sei se é essa a pronúncia correta do nome dele, mas ele, depois de muito tempo de estudo, já depois de adulto, conseguiu realmente provar o tal do Teorema de Fermat. E a gente não sabe o que tem por dentro da mente desses nossos pequenos jovens. Aí a gente pode pensar como professor assim, falar, poxa vida, mas esse menino aqui não está conseguindo desenvolver matemática básica e de repente vou trazer para ele aqui um problema tão difícil que ninguém no mundo conseguiu resolver ainda, mas talvez seja essa fagulhinha que está precisando para poder levar eles a aguçarem o sentido, a vontade de querer fazer algo diferente e aprenderem a matemática de verdade. O que vocês acham de sugerir essa ideia lá para eles, nesse sentido? Exatamente, gente. Não podemos subestimá-los. Muitos deles nos fazem grandes surpresas, né? Ok. Então seria mais ou menos isso por hoje, pessoal. Foi satisfatório para vocês hoje? Aqui, assim, não tem nada de tão bonito quanto na última oficina, mas queríamos trazer algo que fosse meio que significativo, para oferecer, assim, vontade de persistir. Foi muito bom, professor. Eu até lembrei de um problema que eu coloquei num exercício de descritores preparatórios lá para o SAEB do ano passado. E aí era de uma formiguinha que ela andava sempre na diagonal, então no lado de um quadrado, para determinar o menor caminho para sair de um ponto para o outro. Aí eu fiquei pensando que isso que nós vimos hoje dá certinho para casar lá na resolução desse probleminha. Olha aí. Muito bem. Coisa boa. Isso aí, professor. Agora deixar a mente abrir, assim, porque até enquanto a gente não sabe que existe alguma ferramenta, talvez a mente da gente até não abre, assim, para que haja possibilidades. Mas a partir de agora, vocês poderão saber que tem essa ferramenta, que vocês podem utilizar. Eu tenho certeza que vai surgir aí oportunidades bastante interessantes para que vocês possam aplicar, né? Não se preocupe, não precisa sair forçando, caçando, elas vão surgir. O importante é você saber que existe, tá bom? E na hora certa, utilizar. Conseguiram fazer a frequência, pessoal? Eu consegui. Sim. Ok, maravilha. Então é isso. Obrigado aí pela paciência, pela parceria de vocês. Vamos ao longo das semanas aqui, ao longo do meio da semana, tentando fazer alguma coisa nesse sentido. Lá na programação da oficina de hoje, tinha mais um item para a gente fazer, só que aí não vai dar mais tempo. Então, na próxima oficina, eu trago ele, tá bom? Que seria fazer um pêndulozinho balançando, fazer a programação dele. Mesmo que não deu para fazer, eu posso até fazer um vídeo depois e disponibilizar no nosso site, para vocês irem vendo como é que faz. Que às vezes a gente faz uma programação, mas o tempo, né? Assim, se a gente for correr demais, fica muito atropelado e nenhuma coisa nem outra fica bem compreendida. Mas na próxima aula eu creio que já dá para fazer esse pêndulozinho também balançando para os meninos
poderem fazer aí as suas brincadeiras e se divertir com a matemática. Então é isso, galera. Liberado o microfone para vocês que queiram dar as últimas considerações, para a gente poder finalizar. Chegamos aqui já ao final do nosso tempo combinado. Fiquem à vontade. Tá certo, professor. Eu desejo uma ótima final de semana para cada um e até a próxima, se Deus permitir. Valeu, professor. Muito obrigado. Felicidade para você também. Uma boa final de semana. Para mim, enquanto pedagoga, eu ainda estou engateando, né? Mas de pouquinho nós estamos pegando a ideia e já imaginando sim os nossos alunos. E tem de tudo para dar certo. Ok, gente. Valeu, obrigado. Boa noite, então, a todos. Desejo também uma boa noite, um bom final de semana a todos. Eu também, como pedagoga, estou achando bem interessante, porque, assim, professor, não estou conseguindo fazer, assim, acompanhar assim, nas ideias, mas eu estou descobrindo aqui aos poucos, estou imaginando, né, já as crianças, os meninos colocando aí para brincar aí com esse aplicativozinho, né? Bem interessante. Mas quero aprender mais, né? Praticar bastante. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Boa noite, obrigado. Esse olhar de Principalmente vocês para os alunos do ensino médio, né? Sim, exatamente. Ele já tem uma maturidade um pouquinho mais avançada para poder estar trabalhando com isso. Ok, minha galera, então, boa noite a todos. Deus abençoe. Assim que o Google disponibilizar a gravação, eu já coloco lá no site para vocês, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado, professora Luizinha. O carinho de vocês é muito grande. Agradeço. É muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, tudo de bom para todos. Boa noite. Meu amigo Donato hoje ficou em silêncio. Meu nobre guerreiro. Vou interromper aqui a gravação para a gente poder finalizar.